Olá, eu sou Vinícius, aluno de Engenharia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. Eu e mais 2 alunos da instituição desenvolvemos um material de matemática básica para que possa lhe auxiliar em eventuais dúvidas. O tema da aula de hoje é equações. Dentro do tópico de equações, temos as equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau é qualquer equação que pode ser escrita da forma ax mais b igual a zero, onde o x é a nossa incógnita e o valor a e b são reais, com a sendo diferente de zero. Para resolvermos isso, basta isolarmos o x, onde temos que ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Então, uma equação aqui para que possamos resolver. Teríamos que fazer o mínimo múltiplo comum, mas vamos tentar executar de uma forma mais simples. Podemos multiplicar do lado esquerdo da equação por 12 e do lado direito da equação por 12 também, onde simplificaremos. E aqui em cima nos sobra 3, deste lado nos sobra 2. Vamos resolver. Então, simplificando daquele jeito que foi comentado no slide anterior, temos aqui 3 e temos aqui 2, onde iremos fazer a distributiva, então não temos mais denominador. 2 vezes 4x, 2 vezes 2, 3 vezes 3x e 3 vezes menos 1. Obtemos 8x mais 4 igual a 9x menos 3. Então, podemos passar o 8x para o lado direito da equação e o menos 3 para o lado esquerdo da equação. Isso daqui vai para esse lado e esse vem para esse lado. Então, temos 9x menos 8x do lado direito e 4 mais 3 do lado esquerdo. Obtendo a resposta, x igual a 7. Dentro de equações do primeiro grau, podemos resolver ela de 3 métodos: adição ou escalonamento, substituição e comparação. Adição ou escalonamento consiste em multiplicar ou dividir uma equação por uma constante, a fim de, ao somarmos as equações, desapareça uma das incógnitas. Assim como neste exemplo. Temos a equação 2x mais y igual a 5, que é a parte de cima, e a equação de baixo, x mais y igual a menos 2, a parte de baixo. Então, vamos multiplicar a equação 1 por menos 1 e somarmos com a equação de baixo. Ao multiplicarmos a equação de cima por menos 1, obtemos menos 2x menos y igual a menos 5. E vamos copiar a equação de baixo. Desta forma, podemos simplificar menos x com mais x. Então, vamos obter x menos 2x, o valor de menos x desse lado da equação, e menos 5 menos 2, menos 7. Então, menos x igual a menos 7. Se multiplicarmos essa equação menos x igual a menos 7 por menos 1, temos que x é igual a 7 e o y, na realidade, após ser descoberto o valor de x, que é igual a 7, podemos voltar e substituir nessa equação aqui. Então, x, no lugar de x, nós vamos substituir o valor 7, que vai ser 7 mais y igual a menos 2. Vamos passar o 7 subtraindo do lado direito, ficaremos com y igual a menos 9. Resposta final. O método da substituição consiste em isolar uma das incógnitas em uma expressão e substituir na outra expressão, resolvendo o mesmo sistema anterior. Ao isolarmos na equação de baixo, o x, obtemos que x é igual a menos 2 menos y. Agora temos que substituir o x na equação de cima, onde faremos a distributiva agora 2 vezes o x, que na realidade agora adotou o valor de menos 2 menos y, então 2 vezes y e 2 vezes menos 2, perdão, e 2 vezes menos y. E agora copiaremos o resto da equação, mais y igual a 5, mais y igual a 5. Então ficaremos com menos 4 menos 2y mais y igual a 5, aonde y
iremos subtrair menos 2y e somar mais y. Teremos menos y. E do outro lado da equação, 5 mais 4, que seria 9. Só que temos a incógnita negada do lado esquerdo da equação. Então, vamos multiplicar com menos 1, onde iremos obter o y igual a menos 9 e substituiremos o menos 9 na equação de cima, onde x é igual a menos 2 menos 9. X é igual a 7. O método da comparação consiste em isolar a mesma incógnita em ambas as equações e igualá-las. Então, o mesmo sistema anterior, iremos isolar na equação 1 o y, onde temos y é igual a 5 menos 2x. E iremos isolar também o y na equação de baixo, onde y é igual a menos 2 menos x. E, por sua vez, y é igual a y. Então, desenvolvendo, temos que o valor de y da primeira equação, isso é, 5 menos 2x, é igual ao valor de y da segunda equação, onde y é igual a menos 2 menos x. Vamos isolar o x do lado esquerdo da equação e passar apenas as constantes do lado direito da equação, onde temos que menos x é igual a menos 7. Vamos multiplicar por menos 1 para tirarmos a negação da primeira incógnita. E iremos obter que x é igual a 7. E ao substituirmos o x igual a 7 em qualquer uma das equações acima, vamos substituir nessa, temos que y é igual a menos 2 menos 7. Y é igual a menos 9. Vale ressaltar que a equação ax mais b igual a 0 é a equação reduzida da reta, onde o coeficiente a é o coeficiente angular, indicando se a reta é decrescente ou crescente, decrescente ou crescente. E o coeficiente b é o coeficiente linear, onde indica onde que corta no eixo y. Dentro do tópico de equações ainda temos as equações do segundo grau. Equações do segundo grau é qualquer equação que pode ser escrita da forma ax² mais bx mais c igual a 0, onde o nosso x continua sendo a nossa variável, a nossa incógnita, a, b e c são números reais, com a diferente de 0. Podemos resolver de dois métodos. O primeiro método é o método de Bhaskara, onde temos que encontrar o nosso delta. E a equação para encontrarmos o delta é igual a b² menos 4ac. Substituindo o delta na equação de baixo, aqui seria onde vamos encontrar, de fato, as raízes da nossa equação. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, que é exatamente essa parte de cima, dividido por 2 vezes a. O segundo método de resolução é o método de Girard, onde temos que a soma das duas raízes é igual a menos b sobre a, e o produto das duas raízes é igual a c sobre a parte de cima aqui. Vale ressaltar que para as equações do segundo grau temos duas raízes repetidas, então quando x1 é igual a x2, temos que o nosso delta, que é b² menos 4ac, vale 0. E para duas raízes simétricas, isso é, se o x1 é igual a menos x2, por exemplo, se o x1 é 3 e o x2 menos 3, a nossa variável aqui b, a nossa constante é igual a 0. Então, resolvendo a mesma equação pelo método de Girard, temos da seguinte forma: ax² mais bx mais c igual a 0. A soma de dois valores deve ser menos b sobre a e o seu produto c sobre a. Então, dois valores que multiplicados deem meio e somados deem menos 3 ou mais 3 sobre 2, isso é 3 meios, obtemos as duas raízes no valor de meio e 1. Então, pela soma, meio mais 1 e, pela multiplicação, meio vezes 1. Bom,
Podemos resolver equações com um grau maior do que 2, grau 3, grau 4, grau 5, pelo dispositivo de Briot-Ruffini. Esse dispositivo consiste em um algoritmo para que possa ser efetuada a divisão de um polinômio com o intuito de reduzir o seu grau. Então, temos que px sobre h de x é igual a qx mais rx, onde o px é o nosso dividendo, h de x é o nosso divisor, q de x é o coeficiente e r de x é o resto. Temos o quê? P de x dividido por h de x, que dá o nosso quociente, mais o nosso resto. Vamos fazer uma aplicação agora. Temos que o valor de p de x é 5x² menos 3x³ mais 2x² menos 7x mais 3. E o nosso h de x é x menos 1. De cara, já sabemos aqui que uma das raízes dessa equação aqui, x menos 1 igual a 0, nossa raiz será x igual a 1. Então vamos aplicar agora o dispositivo. Então, o que faremos? Pegaremos essa raiz e colocaremos exatamente aqui. E apenas os coeficientes, não as variáveis, isso é, não colocaremos os x's, vamos colocar apenas os coeficientes na frente. Então, 5 menos 3 mais 2 menos 7 mais 3. E vamos efetuar a conta. Vamos ver agora passo a passo como que funciona isso. Então, vamos descer o primeiro coeficiente. E faremos 5 vezes 1 mais menos 3. Então, exatamente dessa forma agora. 5 vezes 1 mais menos 3, temos a resposta 2. Vamos fazer da mesma forma. 2 vezes o 1 mais o 2 aqui em cima, que é o terceiro passo. 2 vezes 1 mais 2 igual a 4. Agora, o quarto passo. 4 vezes o 1 mais menos 7, temos a resposta menos 3. E o quinto e último passo, temos que menos 3 vezes 1 mais 3, temos o nosso resto, 0. Aqui obtemos o nosso novo polinômio. 5x³ mais 2x² mais 4x menos 3. Esse é o nosso novo polinômio. Segue ele. 5x³ mais 2x² mais 4x menos 3. E podemos tirar a prova, fazendo da seguinte forma. H de x vezes q mais o resto é o nosso polinômio inicial. Isso é, o h de x, que era o x menos 1, que foi da onde tiramos a nossa raiz, vezes o nosso quociente agora aqui, que foi o que encontramos, que é o 5x³ mais 2x² mais 4x menos 3, mais o resto, que era 0, temos que a resposta é o polinômio inicial, que foi quando efetuamos a divisão. Vamos fazer um exercício. Qual a razão entre a soma e o produto das raízes da equação? 2x², sabemos que é ax² mais bx mais c igual a 0. Então, menos 14x mais 9 igual a 0. Então, a soma das raízes menos b sobre a. Menos 14 sobre 2. E produto das raízes, c sobre a. No exercício, ele pede a razão entre a soma e o produto. Então, a razão entre a soma e o produto. Teremos o quê? 14 sobre 2 dividido por 9 sobre 2. Exatamente essa parte de baixo. A razão seria, simplifico aqui 2 com 2, 14 nonos. Espero que o conteúdo da aula de hoje possa ter ajudado. Agradeço a sua atenção e bons estudos. Até a próxima.